Moscou está pronta para negociações. O Kremlin declarou estar pronta para retomar as negociações de Istambul. As forças armadas da Ucrânia impediram o avanço dos ocupantes na direção de Zaporizhia. A residência de Putin está sendo atacada por drones. O ditador fugiu às pressas da região de Moscou para Valdai. Na Rússia, a internet móvel foi desligada até o fio da guerra. 18 mil desertores. Fogo em massa de soldados russos da linha de frente. Acabaram os presidiários na Rússia. O Kremlin planeja atrair prisioneiros de outros países para a guerra. A China está levando madeira da taiga em trens, enquanto na Bulgária, devido às sanções anti-russas, só resta gasolina para um mês. O Kremlin iniciou uma mobilização em massa na Rússia. A mídia estatal foi instruída a não divulgar isso. Olá, meu nome é Catarina Nesterenko e agora vamos às principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para que a gente não se perca mais aqui pelo YouTube. A frente de batalha. Ultimamente, a situação lá tem se agravado a cada dia. Infelizmente, os ocupantes tomaram 3 localidades da região de Zaporizhia. Quem afirmou isso foi o comandante-chefe Syrskyi. Ele também acrescentou que a situação piorou significativamente nas direções de Alexandrovsk e Guliaipol, onde os russos avançaram durante combates intensos. No entanto, o porta-voz das Forças de Defesa do Sul, Vladislav Voloshin, não fala sobre 3 localidades. Ele afirma que as Forças Armadas da Ucrânia tiveram que recuar de posições próximas a cerca de 4 localidades na direção de Zaporizhia. Syrskyi informou ao presidente Zelensky que a situação é complicada. As tropas de ocupação russas intensificaram os ataques na direção de Pokrovsk e na região de Zaporizhia. As condições climáticas favorecem os ataques dos ocupantes, mas as unidades ucranianas continuam destruindo o inimigo e mantendo suas posições, afirmou o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. Os militares também estão relatando a situação extremamente crítica na região de Zaporizhia. Direção de Zaporizhia pelo flanco direito. Em 2026, prevê-se um colapso semelhante ao que ocorreu em Donbas após Avdiivka e o Seretina. Se não respondermos à situação atual como fizemos na região de Sumy, tudo poderá terminar em tragédia. Mas os militares ucranianos reagem rapidamente. Segundo as Forças de Defesa do Sul, os defensores ucranianos conseguiram deter o avanço das tropas russas e recuaram de Ravnopoli, na região de Zaporizhia. Agora, lá é uma zona cinzenta. Mas combates intensos continuam em outros trechos da linha de frente. A revista Foreign Affairs escreve que a Rússia quer conquistar a Ucrânia em 3 etapas. E o ano de 2026 será decisivo. Primeiro, mantenham os territórios ocupados e capturem Kharkov, Nikolaev e Odessa, isolando a Ucrânia do mar. Segundo, aumentar a pressão econômica e política. No terceiro, trazer a Ucrânia para a órbita da Rússia, como fizeram com a Bielorrússia. O objetivo da Rússia é capturar Pokrovsk até 15 de dezembro e Kupiansk até o final do ano. É o que relatam os meios de comunicação, citando fontes das forças de defesa. Lembro que, em Pokrovsk, atualmente o sul e o sudoeste estão sob controle dos ocupantes. O centro, ao redor da ferrovia, é uma zona cinzenta e o norte está sob controle das forças de defesa. Não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme, que os supera em número de forma significativa. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. Se não for possível ajudar financeiramente, escreva palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. Moscou está pronta para negociações diretas com Kiev. Foi exatamente isso que declarou o encarregado de negócios da Federação Russa na Turquia, Alexei Ivanov. Ele disse que estão prontos para isso a qualquer momento, mas que é necessária a vontade política da Ucrânia. Dania, de novo, é titular. Ele não anunciou que a Federação Russa está pronta para retomar as negociações de Istambul. O lado russo enfatizou repetidamente que estamos prontos para continuar as negociações diretas com o lado ucraniano, com a delegação ucraniana. E também nossos parceiros turcos sempre destacam que a plataforma de Istambul continua à nossa disposição. Essas portas continuam abertas para nós. Caso haja vontade política por parte de Kiev, estamos prontos para essas negociações a qualquer momento. Mas ele ressaltou que as negociações entre a Rússia e o Ocidente ficaram travadas na questão das próprias negociações. E parece que vai ser por muito tempo. Muito provavelmente, os drones ucranianos de longo alcance influenciam de alguma forma as decisões do Kremlin. Eles certamente afetam o próprio Putin, afinal ele já está fugindo deles. Recentemente, como relatam os jornalistas do Projeto Sistema, Putin fugiu dos drones ucranianos da região de Moscou para Valdai.
Quase todos os eventos que ele supostamente realizou este ano em sua residência oficial em Novogarevo, nos arredores de Moscou, na verdade aconteceram em Valdai. Putin, aliás, não apareceu na região de Moscou de janeiro a setembro. Foi essa a conclusão dos jornalistas, que analisaram cuidadosamente fotos e vídeos com a participação dele. Sabe-se que Putin tem vários escritórios quase idênticos em diferentes lugares, onde realiza reuniões, recebe autoridades e grava pronunciamentos na TV. Mas alguns detalhes da decoração são diferentes. Foi por esses detalhes que o sistema descobriu que, tanto na região de Moscou quanto em Sochi, lugares mais próximos para os drones ucranianos alcançarem, Putin evita aparecer e prefere viver e comandar os funcionários a partir da residência de Valdai, que fica bem ao lado de sua enorme propriedade particular, onde mora sua amante Alina Kabaeva, com os filhos que eles têm juntos. Aliás, em Valdai, há mais sistemas de defesa antiaérea do que ao redor das maiores refinarias de petróleo da Federação Russa. Olha, eu acho que Valdai é um alvo bem realista para drones e mísseis ucranianos. Seria ótimo se a defesa antiaérea funcionasse lá com mais frequência. Se você também tem esse desejo, deixa um like neste vídeo. Vamos mandar um sinal para o espaço. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muita gente nos assiste do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Comenta aqui embaixo de qual país você está nos assistindo e se aí apoiam essa luta contra o império do mal. Sempre leio os comentários de vocês com muito prazer. Enquanto isso, a gente continua. Agora vem a parte mais interessante. Nos pântanos, tudo segue igual. Toda noite tem algum tumulto por lá. Em Budenovsk, na Rússia, drones atingiram a usina de processamento de gás Stavrolen. Essa usina é uma subsidiária da Lukoil e a capacidade projetada da empresa é de 2,2 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. Além disso, a usina abastece a produção local e fornece matéria-prima para a indústria petroquímica da Rússia. Os russos reclamam, mas isso não adianta nada para eles. Os drones do bem acertam o alvo direitinho. Desejamos ainda mais noites e dias assim para vocês, lisinhos. A Rússia está cada vez mais perto da Idade Média. O Roskomnadzor está, aos poucos, preparando os russos para o desligamento da internet. Aliás, os russos já estão reclamando em massa da falta de internet móvel. As interrupções mais graves estão sendo registradas em São Petersburgo, Sochi, Tura, Voronezh, Ryazan, Krasnodar, Saratov, Nizhny Novgorod e Ufa. Além disso, nem mesmo os chips estrangeiros estão ajudando, porque na Rússia começaram a bloquear a internet em chips de operadoras de fora. E isso pode continuar até o fim da chamada Operação Militar Especial. O desligamento não foi implementado temporariamente, mas sim de forma permanente. Isso não depende de alertas aéreos ou de ataques específicos. A principal razão é a decisão das autoridades regionais de ampliar as chamadas zonas de segurança ao redor de instalações ligadas à Operação Especial. Ou seja, formalmente isso é feito para combater os drones ucranianos, que podem se orientar pelos sinais da telefonia móvel. Enquanto isso, a Bulgária só tem gasolina suficiente para mais um mês. Sim, as sanções do EUA atingiram tanto a Lukoil que agora quase não restam reservas para toda a Bulgária. E o país pode enfrentar uma escassez de combustível no futuro por causa das sanções americanas. As restrições entram em vigor em 21 de novembro e já estão causando pânico. É justamente a empresa russa que controla a refinaria de petróleo em Burgas e centenas de postas de gasolina por todo o país. Além disso, segundo jornalistas da Reuters, em Sófia há temores de que a crise possa levar não só à escassez, mas também a um colapso político, até mesmo à queda do governo. Não é só na linha de frente, mas também nas prisões da Rússia que estão faltando pessoas. E para ser exata, são os presos burros. São justamente eles que a Rússia precisa muito para o seu exército. É por isso que o Ministério da Defesa da Rússia pretende recrutar criminosos de outros países para suas fileiras. Como relatam os meios de comunicação russos, uma comissão governamental para atividades legislativas aprovou emendas ao Código de Processo Penal. Estrangeiros que assinarem contrato com o Ministério da Defesa da Rússia não serão mais extraditados para outros países para serem processados criminalmente. Em vez de extradição, eles poderão receber apenas multas e trabalhos correcionais.
Dessa forma, estão atraindo criminosos para a Rússia, dizendo: aqui vocês não terão problema nenhum. Não vão extraditar, mas vão obrigar a lutar na guerra. Precisa lembrar que, ao fim das hostilidades, toda essa elite putinista vai invadir as cidades russas. E vai se estabelecer nelas, porque fora da Rússia eles vão enfrentar novos processos criminais por participação na guerra. Putin nem pensa no que está assinando para o seu país. Na Rússia está acontecendo uma nova mobilização em massa e ela está sendo feita de forma secreta e não oficial. Em particular, as pessoas estão sendo levadas para a linha de frente sob o pretexto de proteger objetos estratégicos. Em SU, estão processando uma quantidade enorme de ocupantes em Pokrovsk e em Rodinskoy. No ponto habitado-chave, que do leste sustenta toda a aglomeração Pokrovsk-Mirnograd, os tanquistas ucranianos pulverizaram os invasores russos. Relatórios como esses, vindos do ponto mais quente de Donbass-Pokrovsk, são ouvidos literalmente todos os dias. Outubro já se tornou o mês mais sangrento para o agrupamento russo em toda a guerra. No entanto, novembro, ao que tudo indica, vai bater esse recorde. O resultado dos esforços colossais das forças de defesa foram baixas recordes para a FRE e, como consequência, uma nova mobilização, por enquanto oculta. Esse termo deve ser entendido de algumas maneiras. Inclui o recrutamento de conscritos para contratos, bem como a convocação de reservistas para proteger objetos importantes, algo que os russos anunciaram em muitas regiões. Isso é um sinal de que o atual fluxo de contratados na Rússia diminuiu. O recrutamento de estrangeiros também não compensa as perdas nos combates. O Centro Ucraniano de Combate e Desinformação afirmam que foi justamente Pokrovsk que se tornou o local de perdas inacreditáveis para os russos. Segundo relatos do comandante Alexander Sirski, na tentativa de ocupar essa cidade, mais de 30 mil ocupantes já perderam a vida. E esse número cresce a cada dia. O fato de Pokrovsk ter se transformado em mais um moedor de carne para os ocupantes russos é inegável. E, no geral, ninguém esconde que o conceito, não a estratégia das forças de defesa da Ucrânia, é, ao máximo, reduzir o potencial ofensivo do inimigo, ou seja, diminuir de forma significativa a capacidade de ataque das forças adversárias, causar-lhe o máximo de danos possível para que ele não tenha forças suficientes para continuar e ampliar sua ofensiva, para que essas infiltrações não se transformem em rupturas graves da nossa defesa. No Kremlin, decidiram resolver a questão, como sempre, com engano. Oficialmente, sem declarar a mobilização, mas na prática reunindo literalmente todos que as forças de segurança e o exército conseguirem alcançar. Esse recrutamento é marcado por quê? Por batidas infernais, ignorando todos os adiamentos, todos os documentos comprobatórios, absolutamente qualquer coisa. E batidas infernais não só em Moscou, mas agora também nas regiões. Já estão surgindo relatos de batidas em Kazan e em Khabarovsk. Isso é preocupante, isso é ruim, porque uma coisa são as batidas em Moscou e Makhachkala, outra coisa são batidas em cidades com milhões de habitantes. Isso significa que agora eles vão simplesmente cobrir todo o território, do jeito que conseguirem, com policiais que vão caçar todos os homens em idade de recrutamento, em qualquer lugar. Ao mesmo tempo, a regra que existia antes de que os recrutas não lutam na linha de frente ficou no passado. Agora, o alistamento anunciado para o ano todo garante ao exército um fluxo constante de pessoas. Antes de tudo, para recrutamento, aliás, em toda parte de forma forçada. Isso é assinatura de contratos através de pressão, digamos assim, emocional, quando os recrutas são chamados e já vão direto para os quartéis. E lá tem muito disso. O bullying entre soldados ainda existe no exército russo até hoje. Aqui a gente já esqueceu o que é isso. Então é preciso pressionar esse recruta e assim forçá-lo a assinar o contrato. E aí ele já deixa de ser recruta e passa a ser contratado. E os contratados, como se sabe, podem ser enviados pelas leis russas diretamente para a linha de frente. Ativistas russos de direitos humanos afirmam que os métodos na Rússia não mudaram, mas a escala da assinatura desses contratos aumentou exponencialmente. Se antes essas eram apenas iniciativas locais, agora a ordem foi emitida. Manter o máximo de pessoas possível no exército à força. A mobilização oculta continua, ela ainda não começou. Repito, isso nunca acabou. Ela está acontecendo desde o outono de 2022. É só uma nova fase desse processo.
Mais uma maneira que a máquina militar russa inventou para convocar reservistas para proteger instalações estratégicas. Analistas explicam que o esquema foi planejado para enviar gradualmente ao fronte todos que, em algum momento, tiveram ligação com o exército. Para começar, esses reservistas vão substituir os comboios atuais, cujo destino já está selado. Dessa forma, o Estado pode assumir. Os soldados contratados que se encontram atualmente na região N são enviados para a frente de batalha e, em seu lugar, são enviados regularmente reservistas. 2 meses. Ou seja, as sessões de treinamento que serão realizadas para os reservistas com o objetivo de proteger precisamente essas empresas. Após vários rodízios, os mesmos reservistas irão para a frente de batalha e, se chegarem a tempo, passarão por treinamento militar de campo. Se as perdas da Rússia não diminuírem, o briefing acontecerá dentro do ônibus a caminho da guerra. Putin precisa de um suprimento ininterrupto de bucha de canhão. O inimigo lançou em Pokrovsk literalmente tudo que tinha. Mas continua sofrendo perdas tão devastadoras ali que, mesmo tendo superioridade numérica em alguns trechos de até 20 vezes, não consegue tomar o controle dessa cidade. A tortura está virando rotina para os russos, especialmente para aqueles que têm parentes militares. A polícia militar em Zabaikalie começou a caçar os parentes dos militares russos que fugiram para a SSH. Os desertores russos estão se escondendo nas vilas locais. E como mais conseguir informações sobre o paradeiro deles se não pressionando os parentes? Não há outras opções. Segundo o portal Pessoas do Baikal, a polícia militar está literalmente torturando civis. Assim, no dia 2 de novembro, um grupo de homens armados, usando máscaras e uniformes camuflados, arrastou à força para um carro oficial o jovem Pavel, de 24 anos. Ele é da vila de Trubachovo. Durante a detenção, ele foi espancado, atingido com taser e forçado a contar o paradeiro de seu primo de 3º grau, que não retornou à unidade. A mãe de Pavel, Olga Vitorushina, contou que os desconhecidos chegaram em 3 carros e passaram pelas localidades vizinhas da região. Após o interrogatório, a vítima procurou o hospital local, onde foram constatados hematomas, articulações dos dedos inchadas e marcas de algemas. Pavel também registrou uma queixa na polícia. Durante o interrogatório, mandaram Pavel ligar para o irmão e pedir que ele fosse até o local indicado. Quando o irmão chegou lá, ele foi levado imediatamente. Curiosamente, o irmão, que é militar, havia sido prisioneiro na Ucrânia e voltou para casa no verão após uma troca de prisioneiros. A família achava que, depois do cativeiro, ele não seria mandado de volta para a guerra, mas logo depois, Petri foi enviado novamente para a linha de frente. E tudo isso porque o número de deserções do exército está se tornando um fenômeno cada vez mais comum. Se 1 ano e meio atrás havia 8.000 processos por deserção na Rússia até hoje, os tribunais militares de guarnição da Rússia já emitiram pelo menos 18.000 sentenças. Já existem centenas de histórias como essas envolvendo tortura. Porque Putin precisa urgentemente reabastecer o exército, especialmente depois de assinar o decreto sobre o alistamento durante todo o ano. E faltam militares, eles morrem, fogem da linha de frente. E o ditador não gosta nada disso. O karma realmente existe, e a história do ex-coronel da polícia política russa é uma prova disso. O nome dele é Ivan Repin. Ele é ex-chefe do centro Edi de Yaroslavl. Ele ficou conhecido por espancar seus detidos, e eram torturas brutais. Mas ele foi preso por um caso de suborno. E agora, Repin começou a reclamar de tortura por parte das autoridades policiais, como ele relatou aos defensores dos direitos humanos. 2 policiais o espancaram, o sufocaram, bateram em sua cabeça até ele perder a consciência. Ivan sofreu vários ferimentos e até perdeu temporariamente a audição. Aí está o karma em ação. Porque a violência só gera mais violência. E essa bola de neve na Federação Russa já não pode mais ser parada. Os russos devem se preparar para apagões exaustivos. Cada ataque contra instalações de energia na Ucrânia agora não fica sem resposta contra termoelétricas, centrais de aquecimento e outras da Rússia. Instalação de energia do país agressor. Cada vez mais cidades russas mergulham na escuridão. Se os russos atacarem o sistema de energia ucraniano, a Ucrânia atacará o sistema russo. O governo ucraniano já havia avisado sobre isso e as forças de defesa mostraram isso claramente. O telhado foi arrancado. Assim, por exemplo, que agora está a usina termoelétrica de Voronezh.
Ela foi atacada em 9 de novembro. Dizem que houve pelo menos 3 impactos. Após as explosões, parte da cidade ficou sem eletricidade. Voronej é uma cidade importante. Em Voronezh, há muitas indústrias que operam na região de Voronezh, inclusive de eletrônica. Lá existem empresas de aviação e também militares. Essa é precisamente a diferença entre os ataques russos e ucranianos à rede elétrica. Além da resposta merecida, o objetivo dos defensores ucranianos é mergulhar na escuridão as instalações de infraestrutura energética que garantem o funcionamento da defesa russa. A indústria é um setor fundamental da economia responsável pela transformação de matérias-primas em produtos acabados, desempenhando um papel essencial no desenvolvimento econômico e social de uma sociedade moderna. E realmente tentar parar completamente a máquina deles de forma eficaz e sabotar o poderoso e influente complexo militar industrial que está trabalhando ativamente contra nós nesta guerra, de maneira contínua e persistente. Acho que essa tendência vai continuar. O que à primeira vista parece apenas beliscar o fígado do sistema energético russo, na verdade vai, aos poucos, eliminar certos elementos da infraestrutura. À primeira vista, pode parecer algo vazio, só uma satisfação saber que em algum lugar de Belgorod ou Voronezh ficaram sem luz. Mas vamos pensar, em certo sentido, a configuração do sistema energético russo pode ser parecida com a nossa, no sentido de que a energia que passa por determinadas linhas elétricas pode abastecer não só o setor residencial, mas também, por exemplo, a indústria e o transporte ferroviário. Por isso, todos os ataques não são aleatórios. O objetivo não é apenas responder, mas responder de forma dolorosa, para que as instalações que abastecem as empresas do complexo militar industrial do país agressor não possam alimentar as ambições do Kremlin. Quando certos elementos da integridade do sistema energético russo vão sendo gradualmente enfraquecidos, isso significa, antes de tudo, que em algum lugar um trem que transporta algo necessário para os racistas na guerra vai parar, ou que haverá um cronograma de desligamentos em uma fábrica que produz produtos importantes para a Rússia. E segundo especialistas, nem todas essas empresas estão localizadas em áreas profundamente recuadas. Muitos desses locais estão situados perto da fronteira com a Ucrânia. Por exemplo, os bombardeiros estratégicos Tu-95MS são reparados em Tagarrog. E um dos fabricantes de componentes para o programa de mísseis russo, em especial do combustível sólido para os Iskander, está localizado a apenas 150 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Mergulhá-los na escuridão elétrica não é apenas uma possibilidade, é algo real. Certamente há instalações tão importantes para o complexo militar industrial russo também na região de Moscou. E para falar a verdade, até mesmo em Moscou. Acho que o fator psicológico de Moscou mergulhar na escuridão é muito mais eficaz do que simplesmente pararmos algumas fábricas por lá. Porque é justamente essa massa principal, como eles chamam, o pântano de escritório, que vive às custas das regiões. Finalmente, até eles vão perceber que algo está acontecendo e que é preciso agir. Dessa forma, a Ucrânia não vai matar 2, mas logo 3 coelhos de uma vez. Uma resposta justa: paralisar as instalações do complexo militar industrial russo e exercer pressão psicológica sobre o Kremlin. Parece o objetivo perfeito para o próximo blackout. Putin acha que o mundo inteiro tem medo dele, mas não percebeu que o mundo inteiro simplesmente o usa. E os chamados aliados são os que mais se beneficiam. Os russos têm repetidamente afirmado que o petróleo e o gás vão para a China praticamente de graça. Mas, como se constatou, os problemas ali são ainda maiores. A taiga russa agora também pertence à China. Fiquei preso. Sim. Bem, o trem tem sempre pelo menos 56 vagões. Aqui. Ah, como tem cheiro de madeira. Fresquinho, fresquinho. Adeus, minha querida taiga. Até logo. Você tá indo embora pra China pra sempre. Adeus, adeus, meu amigo. Sim, a China está saqueando tranquilamente o recurso mais valioso, a madeira. E está desmatando quilômetros de taiga. E claro, não há resistência nem indignação por parte da Rússia. Afinal, é preciso se curvar diante do Império do Meio. Cada vez mais a ajuda militar à Ucrânia está vindo da Polônia.
O que exatamente será enviado para a linha de frente em breve pelos nossos vizinhos e principais parceiros, para que possamos repelir com sucesso os ataques do inimigo agora mesmo? Mais de 120 bilhões de zlotys, ou 4 bilhões de dólares. Esse valor impressionante foi gasto pela Polônia em ajuda à Ucrânia desde o início da invasão em grande escala. Estamos falando tanto de apoio humanitário quanto militar. A Polônia foi um dos primeiros países a fornecer tanques, munições e equipamentos de defesa em grande escala para a Ucrânia. Entre 2020 e 2023, ela enviou, em particular, mais de 300 tanques, além de veículos blindados, sistemas de artilharia, sistemas de defesa aérea, drones, morteiros, fuzis automáticos e mais de 100 milhões de cartuchos. Também foram enviados para a Ucrânia 10 aviões e 10 helicópteros. Entre 2020 e 2024, a Polônia entregou à Ucrânia 47 pacotes de ajuda militar. O valor do equipamento fornecido apenas em 2022 foi de 7,23 bilhões de zlotys, e em 2023 a 2024, mais 5,63 bilhões. A Polônia também forneceu mais de 19.500 terminais Starlink, garantindo às Forças Armadas da Ucrânia uma conexão estável via satélite. Isso representava quase metade de todos os terminais utilizados na Ucrânia até o final de 2023. A ajuda polonesa à Ucrânia não é resultado de um entusiasmo romântico, mas sim algo muito pragmático. Nossos vizinhos entendem que, se a Ucrânia cair, a Polônia será próxima da fila. Afinal, uma Ucrânia em guerra dá à Europa tempo para se preparar melhor contra as ameaças. Esse tempo é necessário e não temos o direito de perder nenhum minuto. Por cada minuto, teremos que prestar contas. 318 tanques foram entregues a Kiev por Varsóvia. Entre eles, T-72 modernizados, M1R, PT-91, Leopard 2. Isso é mais do que qualquer outro país forneceu. O valor total da ajuda gratuita, incluindo treinamento, logística, reparos e apoio médico, ultrapassou 4 bilhões de dólares até março deste ano. Em particular, em 2022, esse valor foi de 1,6 bilhões de dólares. E em 2023 a 2024, 1,3 bilhão. A Polônia também forneceu. Ajuda militar da Polônia. 586 veículos blindados, 137 sistemas de artilharia, 10 helicópteros Mi-24, 10 caças MiG-29, 287 sistemas portáteis de mísseis antiaéreos, 44 mísseis Arar, mais de 100 armas de fogo, 89 morteiros, 4 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes Grad, mais de 100 milhões de munições. Além da ajuda gratuita, só nos anos de 2020 e 2023, a Ucrânia comprou armamentos na Polônia no valor de mais de 2,2 bilhões de euros. O maior contrato foi o acordo para 54 obuseiros autopropulsados Krab. Destes, 36 já foram entregues. Os países estão estabelecendo a produção conjunta de armamentos e equipamentos. As partes concordaram em produzir conjuntamente munições de tanque de 125 milímetros. Também está nos planos a produção conjunta de outros armamentos e equipamentos militares, incluindo a instalação de fábricas de empresas polonesas na Ucrânia. É preciso mobilizar a indústria. As indústrias polonesa e ucraniana devem fazer investimentos conjuntos, não só durante a guerra, mas também para desenvolver seu potencial de dissuasão. Essas iniciativas são muito necessárias. Também é muito importante para nós melhorar as relações econômicas. Vamos apoiar a Ucrânia. A Polônia se tornou o principal centro para onde são enviados armamentos para a Ucrânia. Durante a guerra, mais de 30 mil soldados ucranianos foram treinados no território do país. A cada ano de guerra, a ajuda e a cooperação conjunta entre Polônia e Ucrânia só aumentam. Provavelmente o Kremlin não queria mesmo passar vergonha, mas não tinha como ser diferente. Afinal, parece que os know-hows russos são criados só para isso mesmo. Essas são imagens de uma apresentação não muito bem sucedida do primeiro robô humanoide russo com inteligência artificial. Mas o ídolo, como foi chamado, não era muito resistente e simplesmente caiu de cara no chão. Só eu ou parece que o robô tem a cara do Putin? O que vocês acharam das nossas notícias? Escrevem o que a gente deve mudar para melhorar.
A gente vai levar isso em consideração, com certeza. Enquanto isso, deixa um like nesse vídeo para apoiar o nosso trabalho. E não esquece de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder os próximos episódios. Até a próxima!